Graças a Deus. Vamos orar todos os que podem, se desejar, pode estar em pé. Aleluia. Vamos falar com Deus e vamos iniciar o nosso culto da palavra. Pai, no nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esta noite na tua presença. Obrigado pelos teus filhos que já chegaram. Foi o Senhor que os trouxe. Nós cremos que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem fez e ainda faz, é o Senhor quem vai fazer. Pai, nós estamos em torno da Tua palavra, famintos, desejosos por ouvir mais do Senhor, por aprender mais do Senhor. Obrigado por mais este culto da palavra, por mais esta quinta-feira. Obrigado por aqueles que já chegaram, meu Deus. Foi o Senhor quem os trouxe, é a Sua mão quem faz isso. Obrigado porque o Seu Espírito é quem nos constrange, é quem nos convence. E nós unimos agora, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança como igreja, como corpo, para declarar que só Tu és Deus. Toma este lugar, Senhor. Nós estamos nos movendo debaixo de uma palavra, debaixo da Tua palavra. Senhor, levanta nesta cidade aqueles que têm fome por ouvir. Levanta nesta cidade os que têm fome em conhecer o Senhor por intermédio da Sua palavra. Levanta, meu Deus, e salva almas e mulheres. Reconcilia os desigrejados, os afastados, os desviados. Levanta, meu Deus, e sara os feridos e machucados. Todos os que foram excluídos, abandonados, jogados para fora das instituições religiosas. Pai, abrimos o nosso coração, abrimos as portas deste ministério que o Senhor nos confiou para reconciliar estas pessoas. Senhor, que esta casa se torne uma casa de cura matrimonial, de restauração conjugal. Que esta casa se torne uma casa de reconciliação ministerial. E que ministérios que já produziram tanto, mas que se feriram ao longo das batalhas, sejam levantados e restaurados, porque darão a Ti a devida glória. Senhor, levanta adolescentes, jovens, crianças, reconcilia contigo, meu Deus, aqueles que clamam por um lugar, por uma casa, para Te adorar, para aprender da Tua palavra. Restaura em nós outra vez a paixão, o fervor, a esperança, a expectativa, meu Deus. Nós oramos agora aqueles que perseverantemente não desistiram um dia sequer, mesmo diante da corrupção religiosa, mesmo diante, meu Deus, da desigualdade religiosa, vendo muitos, Senhor, centenas, sem a prova da fé, Senhor, com atitude morna, sem compromisso, romper, vencer, prosperar. Quantos perguntaram por que, Senhor? Meu Deus, o salmista diz: até que ponto o ímpio prosperará, dizendo: eu me vanglorio na minha corrupção, e Deus não vê e Deus não sabe. Mas a Tua palavra diz: aquele que fez os olhos não veria, e aquele que fez os ouvidos não ouviria. Pai, eu quero que o Senhor venha e comece um tempo de recompensar na vida daqueles que pacientemente esperaram pela Tua intervenção, pela Tua ação, pelo Teu livramento. Por isso nós oramos como igreja, Te adoramos como igreja, Te exaltamos como igreja. Constrange-nos, torna-nos famintos outra vez por Tua glória, por Tua presença, por Tua unção, pelo Teu poder, Senhor, pelas coisas espirituais. Por isso nós Te adoramos, por isso nós Te louvamos e Te damos a honra e a glória esta noite, no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus por aqui? Amém, seja a glória para sempre. Diga graças a Deus. Amém. Vamos estar assentados. Pode tomar o seu assento. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus ao culto da palavra. Vocês estão bem? Amém. Amém? Todos vivos? Amém. Diga graças a Deus por isso. Amém. Bom, eu convido você a tomar a sua Bíblia
Vamos aproveitar o nosso tempo estudando a palavra de Deus. Creio que o Senhor está preparando um tempo lindo. 2020 será o ano, a década da glória de Deus. Se acredita nisso, diga graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos estar orando hoje. Nós estamos em campanha, embora os nossos dias sejam dias alternados, conforme o serviço disponível que temos na semana, mas nós estamos em campanha também aqui nos nossos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória em 2020. Nós vamos estar em instantes no final da nossa reunião, nós vamos orar e clamar pelo mês de junho, mês 6. Profeticamente aqui em campanha nós estamos chegando à metade do ano, crendo que será um tempo de avaliação, de balanço do que foi de janeiro até junho, e então nos organizar, esmerar, fazer o melhor para terminarmos ainda muito melhores o ano de 2020. Amém? Graças a Deus. Estão me ouvindo bem? Todo mundo? Não está alto, não está agressivo? O único que grita sou eu. O som é bom. Às vezes exagerado. Olha a estratégia aqui, ó. Tira. Aí, o brasileiro tem que ser estudado. Eu esqueci o cabinho. Coloquei outro microfone ali para dar nossa atmosfera. Bem, queridos, eu quero compartilhar rápido, só fazer uma consideração a todos aqueles que acreditam na Igreja de Jesus. Nós estamos vivendo dias de grande definição. São dias de grande definição. E algumas pessoas, quando olham para o mundo e as crises ao redor do mundo, hoje a internet deu voz a qualquer um, até os mal intencionados. Então entrou, gerou uma mídia social, fala o que quer, como quer, do jeito que quer, só que claro, dependendo do que se fala, se paga um preço, porque hoje tem até um sistema que controla o que se fala, o que se diz. Então a gente tem muita informação a respeito daquilo que pode acontecer, que está por acontecer. O que está em alta agora é a reunião que o Papa vai ter no dia 14 de maio de 2020 para sugerir à Europa e ao mundo todo um governo mundial. Ele tem um braço forte, que é o próprio Emmanuel Macron, se especula em torno dele, mas o certo é que o próprio Emmanuel Macron fez uma chamada, porque ele propôs um exército mundial, uma base militar mundial a partir da Europa, e ele precisa de 10 cidades, 9 já aderiram, e especula-se que ele precisa de 9 países, de 10 países, 9 já aderiram. Então especula-se que o Papa dará o voto final, colocando o Estado do Vaticano como a próxima nação, agora 14 de maio de 2020. Acredita-se também que ele vai apresentar ele vai sugerir o nome para governo mundial, que talvez pode ser o anticristo, porque o livro do Apocalipse diz que o braço religioso que a Igreja Católica tem, ela será a plataforma para a manifestação do anticristo. Então já se especula o fim do mundo, como vai ser, se Jesus vai vir antes, vai vir depois, se ele vai vir no meio da tribulação, depois da tribulação, antes da tribulação. Não sei se vocês se lembram, quando Jesus doutrinava sobre isso, ele dizia que os últimos dias, ou os dias que precederiam um grande dia, seriam dias semelhantes, por exemplo, aos dias de Noé. E quando o dilúvio veio, lembra? Quando o dilúvio veio, morreu todas aquelas pessoas que não foram encontradas na arca. Na arca ficou somente a família de Noé. Porém, a arca ficou envolvida pelo dilúvio. Então, de alguma forma, veio o desastre, mas Deus protegeu. Então, o rapto não é necessariamente tirar, mas manter protegido enquanto um caos se estabelece. Então, em nenhum momento Jesus nos autorizou prever a sua volta, mas ele nos permitiu dizer e perceber quando definitivamente ele não vem. Percebe? A gente não provê a volta, mas a gente consegue perceber o ambiente que se está causando.
Em todo o Antigo Testamento, a igreja foi o ambiente de Hebreus, Israel, eles sempre foram livres em meio ao caos. Então, de alguma forma, não sei de que forma, enfim, mas o fato é que o que nos importa saber é como nós temos que nos posicionar como igreja, porque o Apocalipse já está garantido, Deus está no controle de tudo. Amém. Então é como nós precisamos nos portar, e nós vamos viver dentro de poucos dias, meses ou pouquíssimos anos, uma visitação, um avivamento de Deus que vai envolver o mundo. Amém. Para preparar a igreja para que possamos nos encontrar com Ele. Amém. E esse avivamento não será um avivamento de restauração necessariamente financeira, de prosperidade. As pessoas pensam que esse avivamento vai... Sim, haverá uma visitação de Deus em vários aspectos, porém, em 3 etapas, em 3 concertos, assim, haverá 3 ações sobrenaturais de Deus que irá restaurar 3 padrões que a igreja perdeu ao longo de muitos anos, pelo desgaste, pelo cansaço, pela fadiga. Deus vai restaurar 3 padrões que precisarão se reorganizar com o céu, para que então venhamos experimentar efetivamente o livramento de Deus e o escape de Deus. Então, o primeiro padrão que precisa ser restaurado, tem que ser rápido, é o padrão eclesiológico da igreja. Eclesiasticamente, a igreja precisa ser restaurada. O que significa isso? Nós precisamos voltar a entender que a gente só vai funcionar juntos. Nós só vamos funcionar juntos. Jesus morreu por pessoas e fez dessas pessoas, coletividade, a sua igreja. Então não haverá nenhuma visitação de Deus, nenhum avivamento de Deus isoladamente. Então não adianta ninguém subir sozinho para o monte, achar que vai trazer todo o poder que se precisa. Não adianta ninguém jejuar sozinho, achar que ele sozinho jejuando vai trazer todo o fogo que precisa. Não adianta ninguém se isolar. Não haverá avivamento isolado. Avivamento de Deus só vai acontecer quando a gente permanecer juntos. Amém. De mãos dadas, orando juntos, crendo juntos, adorando juntos, caminhando juntos e se ajudando. Então, a igreja precisa passar por um avivamento eclesiológico. Ela precisa voltar a ser efetivamente igreja, sem performance, disputa, fama, nada disso. Ser só igreja. Segundo, deverá ser restaurado o padrão de integridade da igreja. O padrão de integridade precisa ser potencialmente restaurado. Esse padrão precisa trazer de volta uma elevação no caráter da igreja, para que o princípio de santidade, de temor, de honra a Jesus, na prática da fidelidade, na nossa relação com Deus, seja autêntica. Então tem muita gente brincando com pecado, brincando com carne, brincando com mentira, brincando com engano, brincando com corrupção, dando mais vazão à carne, se deixando dominar por qualquer outro desejo desse mundo, mas se esqueceram de Deus. Então, nós precisamos de um avivamento para as questões eclesiológicas, ou como igreja, precisamos de uma visitação de Deus na integridade, porque quando a gente se torna igreja íntegra, nós voltamos a ter voz na sociedade. As pessoas voltam a dar crédito para a gente. Lembra aquela historinha que antigamente se contava, quando alguém tinha algum deslize? Sabe quando alguém corria para o bar para beber, corria para o bar para fumar, ou cometia algum delito no trabalho, e alguém dizia assim: peraí, para ser crente igual você, até eu sou. Sabe esses padrões mínimos de integridade, que hoje se banalizaram ao extremo? Então crente é alcoólatra, continua bebendo cachaça, continua se envolvendo com drogas, continua se envolvendo com prostituição, continua se envolvendo, continua com essas alianças. Isso vai ter que parar. Haverá uma visitação de integridade, para que aquilo que a gente canta e vive no culto de domingo, de quinta, seja qual for o culto que a gente se reunir, lá fora, quando a gente abrir a boca, as pessoas parem para ouvir e voltem a respeitar a igreja. Nos organizar como igreja, nos organizar como integridade, como íntegros, para que a gente volte a ter voz lá fora. E o terceiro ajuste de Deus que virá é o ajuste dos valores espirituais.
para que o sobrenatural de Deus volte a operar efetivamente no meio de nós. Que pare os shows, que pare as performances, que pare o pragmatismo, que pare a fama, que pare a manipulação de elementos e de forçação de barra em culto. Que as pessoas vejam acontecer porque elas realmente vieram, porque creem, porque estão famintas, porque estão desejosas, porque investiram tempo na oração, o jejum bíblico está, o que Deus espera tem o seu devido lugar. Então essas três coisas precisam acontecer. Uma igreja que saiba viver como igreja, essa igreja que saiba honrar o nome de Jesus com integridade, e uma igreja que manifeste a verdade do mundo espiritual que ela canta, de um Deus que ela serve. Então eu quero que eu acredito que Deus vai nos dar uma movimentação, uma visitação de muita maturidade, e as pessoas que vão sendo agregadas serão as pessoas realmente espirituais maduras, para que a gente possa acolher e acolher aqueles que virão doentes, muito doentes. Eu quero te convidar e te desafiar a orar comigo sobre isso. Coloque aí no seu dia de oração, no seu dia a dia com Deus. Vamos viver nessa expectativa desse avivamento. Esse é o avivamento. É um avivamento que vem e restaura esses padrões e nos leva de volta a Deus. Amém? Nós vamos concluir Hebreus capítulo de número 8. Na semana passada nós falamos sobre a entrada do sumo sacerdote da nossa fé no ambiente espiritual, no tabernáculo celestial, foi Cristo, a movimentação de Cristo. E também mencionamos que ele passa ao largar sozinho, mas ele retorna trazendo a esperança de um povo com ele, que é a igreja. Então nós, uma vez reconciliados com ele, nos tornamos corpo de Cristo. Então a mensagem final de Hebreus 8 esta noite tem a intenção de alguma forma restaurar em você mais uma vez, ou restaurar em você de novo, ou manter vivo em você aquela parte simples de simplesmente crer e se apaixonar com as promessas de Deus para mim e para a sua vida como igreja, de não vivermos a ilusão de que tudo na nossa relação com Deus tem a ver com os favores materiais aqui. É aquela coisa de não estarmos presos aqui. Eu me lembro de uma vez que eu ministrava e falava sobre missões, e aí eu tenho um amigo, o pastor Adalberto, e nós fizemos uma brincadeira uma vez, uma brincadeira séria. A gente inventou de pegar o telefone e ligar para a casa de algumas pessoas, para a casa de alguns crentes. Selecionamos 40 crentes. E a gente ligava para essas pessoas e falava assim rápido no telefone. Ligava para alguém, a pessoa atendia e a gente falava assim: irmão, responda sim ou não, Jesus Cristo pode vir agora? Brincadeira, parecia boba. Irmão, responde sim ou não, Jesus Cristo pode vir agora? Pode vir agora? E as pessoas assustavam. Agora tipo, agora já? Tipo, nesse momento. Não, calma, peraí, como? De 40 pessoas, 8 responderam na hora: amém, ora vem, Senhor Jesus. Pode? Eu espero ainda hoje. 31 pessoas ficaram em desespero, e eram tudo crentes da igreja. E aí nós começamos a observar por que essas pessoas não esperavam Jesus voltar. Então, pelo menos por 2 razões. Primeiro, porque estavam devendo para ele e não tinham como pagar. Mãos vazias, sem testemunho, sem geração de filhos. Há um cântico da harpa cristã antigo que diz assim: posso tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Então algumas pessoas temem o fato de que o seu testemunho tornou-se irrelevante. Forte, não? Segundo,
por que a maioria das pessoas não esperavam Jesus voltar? Porque gostavam de viver aqui. Gostavam daqui, da tecnologia, das facilidades, da acessibilidade do mundo aqui, da vida aqui, e não sentiam falta dele, não sentiam falta do céu. Então a ideia esta noite é restaurar em você essa alegria, essa coisa que te convence, que causa dentro de você um impacto de sentimento e vontade de que isso aconteça imediatamente agora. Só tem uma forma disso acontecer, baseando a nossa vida na palavra de Deus. Na semana passada nós usamos Hebreus no capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Eu quero me deter no 6 para completar todos os outros. Então, o versículo 6 diz assim no capítulo 8: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Diga graças a Deus. Quando nós nascemos em Jesus, quando você aceita Jesus, nós nos tornamos corpo de Cristo. Quando somos batizados nas águas e saímos das águas, nós nos tornamos corpo de Cristo, sepultados semelhantes a Ele nas águas. Quando emergimos das águas, isso simboliza a ressurreição. E agora temos vida nele, por ele e através dele. Diga graças a Deus por isso. A Bíblia diz que nele agora nós somos feitos sacerdócio real, porque Israel desprezou esse sacerdócio. Israel, ele negligencia o favor de Deus e a intenção de Deus em se tornar sacerdotes dele, por ele, para todas as gentes. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, ele nega, ele despreza, e esse sacerdócio é transferido para aqueles que não eram esperados, para aqueles que não eram contados. Quem são esses? A igreja dos gentios. E nós nos tornamos com ele sacerdotes reais, e vamos reinar com eles. Ele nos gerou assim. Então, quando você estiver orando e você estiver sobrecarregado com os afazeres, com os pesares, com as dores, com o sofrimento, com as tribulações dessa vida, lembre-se de quem você é e para onde você está indo. Isso precisa te dar esperança. Isso precisa te manter vivo e com saudade dele, com saudade da promessa que ele tem nos reservado lá. Porque toda a sombra de esperança que nós vivemos aqui como igreja já reflete aquilo que nós seremos lá, na eternidade com Deus. Aleluia. Vejam o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, e o versículo de número 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a Ele seja a glória e poder para todo o sempre. Nós fomos feitos nele, por ele, para ele, sacerdotes para Deus Pai. Voltando um pouquinho atrás, na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2 e no versículo de número 9, 1 Pedro 2:9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso precisa nos encher de esperança, nos encher de significado, que ainda que você termine o dia, nem todas as suas coisas pessoais, físicas, materiais, financeiras, relacionais, talvez você não esteja numa fase muito boa, mas quando terminar o dia, leia pelo menos um texto como esse e diga: Senhor, quer saber de uma coisa? Obrigado pela eleição, obrigado pelo sacerdócio real, obrigado pela nação santa, obrigado porque o Senhor me adquiriu, obrigado porque o Senhor me chamou para anunciar as virtudes, e o Senhor me arrancou das trevas, e o Senhor me elevou para a sua maravilhosa luz. Se a palavra de Deus é poder, e se isso é verdade,
tenha certeza, isso vai te trazer paz. Isso vai te trazer graça. Isso vai te trazer esperança. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha o que mais nós temos como esperança e certeza, porque nós somos gerados nele, por ele, para a glória dele, como corpo de Cristo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Olha o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Essa é a nossa esperança, e isso precisa nos alegrar, isso precisa nos alimentar, porque se a palavra de Deus perder esse lugar em nós, então nós perdemos tudo. No livro do Apocalipse, capítulo de número 2, olha o versículo de número 7, o que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha o que a Bíblia diz agora no versículo de número 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha o que o texto diz agora no versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, aleluia, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Diga graças a Deus. Ao longo do dia hoje, eu preciso mencionar isso. Eu e minha esposa ouvíamos uma reflexão muito linda de um pastor que estava ministrando, e ele trouxe uma interpretação sobre esse versículo 17 de uma forma muito especial. Vocês sabem que quando uma pessoa ela era condenada no Antigo Testamento por algum delito, havia o peso da lei que o condenava, por exemplo, ao apedrejamento, por causa de um erro, por causa de um delito. Mas quando uma pessoa, diz a história, ela conseguia ser absolvida, porque passou por um julgamento, chegou ao entendimento de que aquele erro, aquele delito fora perdoado, e a pessoa estava reconciliada, havia uma prática curiosa: a pessoa recebia uma pedra branca, e essa pedra branca ficava com ela por toda a vida, porque se em algum momento algum desavisado que porventura pudesse lembrar do erro e do delito daquela pessoa e tentasse o acusar de novo, ou quem sabe até apedrejá-lo pelo caminho, ele tinha que mostrar a pedra branca. Ele tinha que dizer: olha, essa pedra branca me diz que eu já fui julgado, já foi tratado o meu caso, e eu fui absolvido. Amém. Eu não posso ser mais apedrejado. Aleluia. Segundo este pastor, ele ministrava da seguinte forma, dizendo que este é o segredo daquele que foi salvo e gerado em Deus, gerado por Deus. Esse segredo, essa pedra, é o acesso ao ambiente da intimidade de Deus. E isso é tão particular, isso é tão perfeito. A Bíblia diz o seguinte: esse novo nome, essa particularidade que nos dá acesso à nossa individualidade, à nossa intimidade com Deus. Do que a Bíblia está dizendo? Preste atenção. Existem situações e delitos, problemas, pecados, fraquezas e erros que cada um de nós tem. E existem alguns problemas, alguns delitos, fraquezas, que no nosso segredo fomos tratados por Deus em particularidade. E o Senhor nos deu uma pedra branca, dizendo: nunca mais faça isso. Então nos arrependemos, seguimos arrependidos, constrangidos, em segredo, em secreto, crendo que Ele nos reparou, que Ele nos reconciliou. Então existem algumas coisas que você não precisa necessariamente compartilhar, necessariamente vender, necessariamente se expor, porque se você foi por Ele tratado, por Ele sarado, com Ele e por Ele trabalhado, você recebeu dele a reconciliação. Porque a partir do momento que você diz assim: Senhor, eu me arrependo, a sua confissão não é sua queda, a sua confissão já é o processo do levantar de Deus para a sua vida. Então são marcas, são sinais de Deus, são segredos de Deus passando por aqui de uma forma bem simples, não na totalidade, claro, não na profundidade como a gente ouviu, mas a ideia é mais ou menos essa: chegará um dia em que mesmo com o seu aspecto de condenação, você tem uma pedra branca, um novo nome, algo que o Senhor fez, e ninguém mais pode te condenar.
Diga graças a Deus por isso. E tem a ver com as revelações, Arthur, que você tem das pedras. Está vendo esse segredo aqui também? A pedra, quer dizer, eu já estou, né, julgado. Olha, pegou, né? Olha o que mais que a Bíblia diz. Livro do Apocalipse, vamos lá, capítulo de número 2 ainda. Eu estou falando sobre aquilo que precisa encher o seu coração. Eu estou falando sobre aquilo que precisa nutrir em você, encher você de esperança, porque ainda que as coisas nesta vida não vão bem, você precisa se encher de todo o significado que fez você ser igreja. Olha só, capítulo 2 do Apocalipse, versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Diga graças a Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, e no versículo de número 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Bendito seja Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 12: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome estará nele. E por último, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Diga graças a Deus. Então, por mais que as adversidades, por mais que as tribulações, por mais que os ventos contrários tentem lhe fazer parar ou lhe frustrar, tá vendo? Olha a medida das reações nas finanças, nos materiais ou qualquer coisa assim, queiram lhe afastar de Deus. Não, você precisa manter viva a esperança das coisas espirituais que estão liberadas sobre você, porque a sua expectativa aqui para responder às adversidades da vida já é um reflexo de como você será apresentado na eternidade com Deus. O Senhor tem um chamado para vencedores. Percebe que nenhum dos versículos diz quem chegar em segundo, quem se perder no horário, quem chegar por último. Não, ele está dizendo que a sua igreja, porque começa no versículo 6 do capítulo 1, os reis e sacerdotes que ele gerou para Deus são vencedores nele, por ele, para ele e para a glória dele. Diga graças a Deus se você ama a palavra de Jesus. Então eu quero te encorajar, quero te animar, eu quero liberar sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente, a esperança que a palavra de Deus nos dá. O que é que nós nos tornamos? Nós nos tornamos corpo de Cristo. Diga comigo pela fé, diga: eu sou o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Diga: eu sou o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. Ok. Quando a igreja se manifestar com ele, e a Bíblia diz no último versículo que eu li, o 21 do capítulo 3 do Apocalipse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Começa aqui toda uma experiência sobrenatural do que seremos nele, com ele, por ele, para ele, no corpo dele, como corpo de Cristo, como igreja. Primeiro, o que seremos nele, com ele, como corpo de Cristo? Como corpo de Cristo, nele, por ele e para ele, nós assumiremos, diz a palavra de Deus, o sacerdócio universal sobre as nações, que Israel desprezou, preferiu ser mais uma nação entre as demais nações, e desprezou a oportunidade de ser a nação sacerdotal para reger sobre todas as nações. Seremos e assumiremos a nossa posição como sacerdotes, e a nossa principal característica, qual será, queridos?
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, versículo 5, que as coisas do passado, as coisas do Antigo Testamento, eram como que sombras para as coisas futuras. Eu fiz até um exemplo na semana passada. Se você colocar a sua mão contra a luz, você vai ver a sombra da sua mão. Você vê a silhueta escura, você sabe que é a sombra de uma mão, mas você não tem os detalhes da mão, as ranhuras, as digitais, um anel, a tridimensionalidade da mão. Assim também é. Veja que no Antigo Testamento se via a sombra das coisas espirituais que em Cristo seriam reveladas, mas não poderiam ser entendidas. Você vê uma sombra em Números 21 de Moisés levantando uma serpente de bronze numa haste para restaurar o veneno da cobra que estava matando o povo e restaurar o povo. Lá na frente você descobre que era Cristo por sombra, restaurando para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, escute, a Bíblia diz que outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem. Não é difícil você identificar quem nasceu de novo e é corpo de Cristo, porque quem nasceu de novo e é corpo de Cristo se tornaram sombras no presente daquilo que será a eternidade com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que você vai ser amanhã com Deus, você já se tornou hoje. A Bíblia diz em Apocalipse 1:6, fomos feitos reis e sacerdotes. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, confirma que nós somos arrancados das trevas para a luz como sacerdotes. Então o que seremos com Ele é o que já somos hoje, sacerdotes universais. O que nos caracteriza? A inconformidade, o fato de não nos conformarmos com este mundo. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Isto aqui é o que seremos lá com Ele. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por vós. Diga graças a Deus. Um pouquinho mais para quem tem fome e sede da palavra. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 25 e no versículo 23 diz: disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, porque sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Bendito seja Deus. Ampliando um pouquinho mais, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. E a Bíblia diz, Paulo escreve a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 16. Então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Diga graças a Deus. Não é difícil. Aquilo que já somos aqui, continuaremos sendo lá. Aquilo que não somos aqui, definitivamente não seremos lá. Quantos amam a palavra de Deus? Diga eu amo. Eu amo. Se somos corpo de Cristo, o que é que nós nos tornaremos nele, por ele, para a glória dele? A Bíblia diz que nós nos tornaremos o próprio santuário da habitação dele. Olha o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Livro do Apocalipse, capítulo de número 21, e encontre o verso de número 12. Aqui vai uma chave poderosa, olha isso. Capítulo 21 do Apocalipse, versículo de número 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças,
cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e então me mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Na visão sobrenatural que João teve, quando ele olhou para a noiva do Cordeiro, ele viu uma cidade, ele viu um santuário, ele viu toda uma estrutura celestial como uma grande cidade. E aí então a igreja brilhava com glória em seu sacerdócio real, e a nação de Israel, versículo 12, e ao redor da cidade tinha um grande alto muro de 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não está desmerecendo nem valorizando demais nenhum nem outro, mas assim será, porque eu e você aceitamos o sacerdócio universal. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz que nós somos feitos corpo de Cristo. Terceiro lugar, e como corpo de Cristo, nós estaremos continuamente na mesa dele. Nós estaremos sempre na mesa dele. Olha o que a Bíblia diz em Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, você vai encontrar entre Eclesiastes e o livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, e no versículo de número 4, e ele me levou à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Você então, na mente, já volta para Apocalipse, no capítulo de número 3 e no versículo de número 20, porque embora esse texto tenha sido usado por décadas, por anos, como cunho evangelístico, na verdade isso tem a ver com a igreja. É um noivo batendo a porta, versículo 20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo, e comeremos para sempre. O Senhor está dizendo: eu quero comunhão à mesa com a minha esposa para sempre. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 19 e no versículo de número 9, diz a palavra de Deus assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu não sei se você se lembra, quando você namorou, quando você desejava ver o outro, a outra pessoa, e você ficava contando nos dedos, contando os dias, contando as horas, os minutos. Meu Deus, a carta, no tempo da carta, que levava tanto tempo para chegar, tanto tempo para retornar, depois o telefone, a fila do orelhão, a quantidade de ficha, depois foi para o cartão, era aquele desejo de estar junto, aquela vontade de estar junto. Gente, olha o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo de número 26 e no versículo de número 29. Mateus, capítulo 26 e versículo 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo com vocês no reino do meu Pai. Pelo amor de Deus, demonstre pelo menos a mesma saudade quando você adorar, quando você cultuar, quando você louvar. Demonstre o mínimo de saudade. Senhor, estou aguardando aquele dia. Oh, rapaz, a coisa mais triste no relacionamento é quando alguém chega para você e diz assim: eu te amo tanto, e o outro diz assim: eu gosto bastante de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí tem gente que olha e diz: eu gosto bastante do Senhor. Não é justo que as tribulações dessa vida e desse tempo presente falem mais alto que a saudade do céu, fale mais alto que a vontade de estar com Ele, fale mais alto do que o amor que temos por Ele. Às vezes eu me pego orando às madrugadas e digo: Deus, o que fizeram com a Tua palavra? As pessoas não se apaixonam mais, não são mais famintas, não tem mais desejo. Palavras articuladas para levantar oferta, palavras articuladas de autoajuda para massagear ego e deixar gente satisfeita, sem vida transformada, sem integridade, sem confronto para uma vida de santidade, sem fome pelas coisas espirituais. Há momentos em que me pego ministrando e fica claro que algumas pessoas procuram no ar: da onde saiu isso? Saiu da Bíblia, que deveria ter sido lida, que deveria ser desejada. Ele disse assim: estou com sede de beber da vide com vocês do meu reino, e eu com sede de encontrá-lo e me tornar essa Jerusalém glorificada, e me tornar esse sacerdócio universal. Quantos podem glorificar ao Senhor pela palavra de Deus? Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando você está apaixonado, e o namoro migra de namoro para noivado, então você se prepara para o casamento. E quando você se prepara para o casamento, ou qualquer outra reunião, né, de excelência, você foi convidado, qual é a primeira preocupação que vem à mente? Principalmente as mulheres. É por isso que isso tem a ver com as mulheres. Os homens são bem desligados. Eles pegam aquele terno de 2000 anos atrás, dão uma passadinha, uma espreada, está tudo lá. Né? Agora nessa fase que a roupa pode ser rasgada, o tênis pode ser de qualquer jeito, os homens se amontoam. Mas a mulher não. Ela procura um vestido novo, ela se produz. E eu preciso, é porque é uma festa. Imagina a noiva então: eu preciso do vestido. A Bíblia diz, em quarto lugar, que como membros, como aqueles que manifestam o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, nós teremos vestes sacerdotais. E aquilo que já é realidade para nós hoje, ainda que espiritualmente falando, porque bem-aventurados que não viram, mas creram, já isso aponta o que será a eternidade amanhã. Não tem realidade aqui, não terá realidade na eternidade com Deus. Tem realidade aqui, terá realidade com Deus. Nós nos vestiremos de vestes sacerdotais, nele, por ele e para a glória dele. Olha o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 7. Livro do Apocalipse, capítulo de número 7, versículos de número 13. Dá uma olhadinha. Vamos de 13 a 17. Aleluia. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Essa esperança precisa estar em nós. Isso precisa nos confortar. Isso precisa nos alimentar. Isso precisa aumentar em nós a esperança, o desejo de vê-lo ainda hoje como ele é. Diga graças a Deus. Aleluia. Como membros do corpo de Cristo, nós iremos habitar com ele na nova Jerusalém. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 1 a 3. Meu Deus, o que você não leu de Bíblia nessa semana, vai ler tudo hoje. Olha o preço que você está pagando, irmão. Será que vale a pena continuar? João, capítulo de número 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Oh, bendita esperança! Quantos têm essa esperança, diga glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, Hebreus capítulo de número 11. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo de número 11, e encontre o versículo de número 8. Olha só, aquilo que foi sombra no Antigo Testamento apontou para o Novo. Aquilo que no Novo parece então sombra, aponta para a eternidade com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, e pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Diga glória a Deus. Olha a esperança que havia nos nossos pais, olha a esperança que havia nos patriarcas. Essa mesma esperança precisa nos consumir, habitando em circunstâncias, em lugares e momentos da vida que não gostaríamos de estar enfrentando, mas mesmo assim, sem recuar, sem retroceder, sem diminuir nosso ânimo, sem diminuir nossa esperança, sem diminuir a nossa expectativa de vê-lo como Ele é a qualquer momento. Diga graças a Deus. Nós seremos e habitaremos com Ele em uma cidade, habitaremos e comeremos e cearemos com Ele em um banquete e na sua mesa. Nós nos casaremos com Ele como a noiva, a sua esposa, e nós seremos vestidos de vestes sacerdotais, e habitaremos com Ele em um lugar que Ele preparou para nós. Então, por favor, não esqueça de passar pelo menos um perfume, não esqueça de passar pelo menos um cheirinho, porque junto dele e com Ele, nós vamos manifestar, nós vamos exalar o cheiro de Cristo, o cheiro de Cristo que a gente não tem aqui hoje, jamais teremos na eternidade. O cheiro já precisa estar aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, olha o que a Bíblia diz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, são textos tão simples que as pessoas até se perderam. Não, é muito simples. Versículo de número 2, capítulo de número 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. E graças a Deus que sempre, fala pelo menos um amém. Diga amém. Ai, Senhor, vamos de novo. Sempre. Amém. Graças a Deus que sempre. Amém. Diga glória a Deus. Graças a Deus que sempre. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Aleluia. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento de Deus. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós que se salvam e nos que se perdem, para estes certamente cheiro de morte, porque aqueles que estão em atitude de morte, cheiro de morte; para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem pode dizer que está idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Ah, meu Deus do céu! Aleluia! Toda palavra dita em nome de Deus que não tem base dele, como na presença dele, é semelhante à água de macheiro, à água fétida, à água de esgoto. Faz com que as pessoas saiam de um culto e não sejam capazes
de exalar o conhecimento de Deus, de exalar o conhecimento de Cristo, mas a palavra dita em Cristo, por Cristo, para Cristo, com sinceridade, sendo ela a palavra de Deus, a falamos diante de Deus, por Deus, de Deus, na presença de Deus, e graças a Deus que por essa palavra nos faz triunfar em Cristo. Quantos podem glorificar ao Senhor? Aleluia! Senhor, encha-me do cheiro do teu conhecimento. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que quando estivermos com Ele, corpo dele, como igreja, reinaremos sobre as nações. A honra da igreja será julgar as nações, porque essa honra seria de Israel, mas Israel desprezou. Mas para a igreja será dada a honra de julgar as nações. Há uma movimentação muito interessante, porque nós nos movimentaremos sobrenaturalmente para servi-lo e manifestar a sua glória e o seu propósito às nações naquele dia. Esse já é o ambiente do reino milenar dele. Veja o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 60 e o versículo de número 8. Esse versículo aqui, ele se tornou curioso durante muito tempo, porque as pessoas diziam que era o texto bíblico que confirmava que um dia haveria avião, que os aviões existiriam na terra. Agora, esse texto tem a ver com a restauração da glória de Jerusalém. E a restauração da glória de Jerusalém é o compromisso que ele tem de manifestar esta glória através da igreja. A igreja, eu e você, no corpo de Cristo, somos a restauração dessa glória. E haverá uma movimentação sobrenatural. O versículo de número 8 diz: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Você acha que o filme Matrix foi escrito por acaso? Que foi mente nervosa de alguém que se conecta a uma Matrix e no mundo virtual paralelo está aqui, está lá, vem, vai, viaja e volta? Isso tem base. A base é o que eu e você seremos como igreja. É como uma Matrix sobrenatural. Nele, por ele, para ele seremos manifestados entre as pessoas e seremos escondidos também no meio das pessoas, porque seremos reis e sacerdotes e manifestaremos a vontade, a mensagem e a palavra dele. Escute que eu estou concluindo, queridos. Eu estou usando a Bíblia, pouquíssimo comentário argumentativo em cada texto, embora os textos não são necessariamente de cunho complexo de interpretação. Não estou teologizando. Eu quero apenas dizer para você que você creia na Bíblia, desfrute dela, amém, se alimente dela, amém, se encoraje por ela. Glória. E quando você não vê mais sair daqui, olhe para ela, abra a Bíblia, leia a Bíblia, ore ela, coma ela, viva ela, acredite nela, creia nela, se encha dela. Oh meu Deus do céu, em Deus, por Deus, como perante Deus, para a glória de Deus, porque é isso que nós seremos. Amém. Aquilo que nós vamos manifestar na eternidade com Ele já se torna e deve se tornar sombra em nós, no nosso testemunho com Ele. Olha o que a Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. A fidelidade que nós demonstramos aqui com Ele vai refletir na fidelidade que seremos por Ele e através dele na eternidade com Ele. Olha o que a Bíblia diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia ou concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e
filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Percebe que aqui nós não estamos sendo incitados a sermos violentos nas nossas relações, sociedade, ou até relacionamentos impuros, infiéis, com acesso à corrupção, ao engano. Não, o Senhor está dizendo: deixe claro quem você é, deixe claro, a partir daqui não sigo, daqui em diante não seguiremos a conversa, daqui em diante não seguirei com você, daqui em diante não me interessa, dessa sociedade para lá, não conte comigo, porque aquilo que eu já represento aqui com Ele, é o que eu serei com Ele lá na eternidade. Quantos estão entendendo esta palavra? Diga glória a Deus. Ele está dizendo: por isso saí do meio deles. Qual é a promessa de Deus para nós? Neles eu quero habitar, com eles eu quero andar, e deles serei Deus, e eles serão meu povo. Diga graças a Deus por esta palavra. E vamos encerrar então. Nós teremos, com a graça de Deus, a honra de julgarmos as nações. Com a graça de Deus, teremos a honra de governar com Ele sobre as nações. Somos reis e sacerdotes nele. Diga graças a Deus. E um segredo: aqueles que já, aleluia, nesse tempo dão testemunho de uma vida com Ele, por Ele, para a glória dele, porque o que somos aqui, o seremos lá com Ele. Somente aqueles que se tornaram o corpo de Cristo conhecem o caminho de acesso, conhecerão o caminho de acesso, retorno, conhecerão a acessibilidade nele, conhecerão o caminho para Jerusalém eterna com Ele. Olha o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 35, livro do profeta Isaías, capítulo de número 35, versículos 8, 9 e 10. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Profano não entra, mentiroso não entra, corrupto não entra, em pecado não entra. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão este caminho. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porque só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda a tristeza e todo gemido. Diga graças a Deus. Oh meu Deus, eu peço ao Senhor esta noite que aqueça o seu coração, aleluia, que alimente a sua alma com esta palavra, que você coma de Deus, que você coma destas revelações, que por mais difícil que possa ser, sim, no mundo teríamos aflições, muitas aflições, mas tendes bom ânimo, disse o Senhor. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer este mundo. Não há nada neste mundo que possa tirar de você o prazer e a esperança de estar com Ele um dia. Quantos acreditam nesta palavra? Diga graças a Deus. Coloque as duas mãos no seu coração por alguns instantes. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por que está tão abatida a tua alma esses dias? Por que ela se perturba tanto em você? Espera em Deus. Certamente você o louvará. Deus não esqueceu de você. Você não está sozinho aqui. Deus não está lá em cima brincando como alguém louco para ver quem aguenta mais. Não, Ele te ama incondicionalmente, e Ele não vai abrir mão de você para o diabo, para o mundo, seja para o que for. Por isso que Ele diz: ama a mim,
Ame com todas as tuas forças, entendimento e coração, para que não haja nenhum outro senhorio. Nós estamos orando e eu creio que esse será o melhor ano do resto das suas vidas. Será um ano em que Deus vai produzir avivamento acelerado sobre você. Fogo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, com base na palavra, com o caráter dele pela palavra. Em nome de Jesus, nós estamos profetizando que o mês de janeiro não vai terminar sem que você veja a glória de Deus liberada sobre a sua casa. Pastor, mas é inverno, pastor. A neve cai, atrapalha o trabalho, o sítio fecha, as empresas dispensam, a gente fica sem fazer alguma coisa ou sem fazer nada. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a sua vida, debaixo da palavra de Deus que eu preguei. Graças a Deus que nos dará vitória por Cristo Jesus e nos fará triunfar por amor à sua palavra. Janeiro não terminará sem uma resposta favorável de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Ainda com as duas mãos no seu coração, diga: precioso Espírito Santo, eu me arrependo de todas as vezes que no meu desespero, no meu pânico, eu esqueci da tua palavra, eu esqueci das promessas, eu esqueci de quem eu sou em Deus. Mas esta noite eu te dou graças, porque por tua palavra eu fui outra vez lembrado, eu fui outra vez despertado. Diga: eu sou corpo de Cristo, cidade de Deus, santuário de Deus, sacerdote de Deus, rei e rainha de Deus. Diga: eu sou noiva dele, eu sou esposa dele, eu sou igreja dele, e eu vou triunfar em Cristo Jesus. Se você crê nesta palavra, recebe o que do céu vai sendo liberado sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu te convido para você ficar de pé com o seu envelope de propósito nas mãos. Mesmo aqueles que não estão conosco em campanha, não tem problema, pode ficar de pé comigo. Fiquem todos, pegue nas mãos o seu envelope de propósito. Hoje nós estamos orando e clamando pelo mês de junho, mês de número 6. Serão 12 reuniões em que cada uma delas vamos clamar por todos os meses de 2020, crendo que será o melhor ano do resto da sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar, estamos em guerra. Pai, no nome de Jesus, debaixo da tua palavra, nós oramos agora, e o propósito dos teus filhos, Senhor, na área espiritual, intervenha, na área familiar, entra com o teu favor e com a tua reconciliação, na área profissional, abra as portas que precisam ser abertas, na área pessoal, meu Deus, entra agora e realiza os sonhos dos teus filhos. Senhor, entra agora, porque a Bíblia diz que nobres projetam coisas nobres, e por isso permanecem de pé. E nós estamos projetando um 2020 cheio de honra e de favor de Deus. Nós clamamos agora pelo mês de junho, nós pedimos agora pelo mês de número 6. Eu peço pelos teus filhos que confiam na oração da madrugada, na intercessão do teu nome, no poder da tua palavra. Senhor, quando chegar junho, que os teus filhos possam ver o grande livramento de Deus para a vida deles. Nós abençoamos, nós consagramos e declaramos vitória, vitória, vitória de Deus em 2020, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. E se você tem um lugar para o seu envelope, aplauda Jesus, e a Ele seja a glória para todos sempre. Estamos em vitória para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Você está feliz? Diga amém. Amém. Você ainda está alegre? Diga eu estou. Aleluia. Queridos, e assim seguimos, cheios da palavra de Deus. Você vai ver que nos próximos meses
a palavra de Deus começará a criar um efeito de força, ânimo e coragem que você não tinha. Escute, ela funciona. Amém. Ela funciona. E eu vou sempre me esmerar para ministrar na sua vida, no seu coração, uma palavra que te alimente. Amém. Você pode não gostar do menu. O pastor Gilvan Rodrigues dizia: quem gosta muito, coma muito. Quem gosta pouco, coma pouco, mas coma. Se alimente e seja fortalecido no Senhor e na palavra do seu poder. Amém, queridos? Quero convidar você, vamos encerrar a nossa reunião. Antes, porém, vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Quero agradecer, a classe está linda. Linda, linda, linda. A congregação está maravilhosa. Obrigado vocês por terem vindo, os que acompanham pela internet. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Nós somos a New Hope Community Church, somos a Boston, estamos aqui em Melrose, crendo em um tempo extraordinário de avivamento pela palavra de Deus. Retorno à palavra, retorno ao altar. A Deus seja a glória para sempre. Quero agradecer a todos os que generosamente dizimam e ofertam nesse ministério. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Nós brincamos domingo, a Gorete e José, que vocês fazem muita falta. Só que a gente ficou com dó de vocês. Vocês trabalham muito no domingo, né? Mas ou falta que vocês fazem. Tinha um bebezinho aqui, ele chorava no colo da mãe, dizia assim: mas não tem comida. Por que não tem comida? Então, ó, Deus abençoe vocês, viu? Pode deixar que domingo tem vaca atolada. Vaca atolada domingo. Meu Deus do céu. Nossa, eu nunca vi o Kleber com tanta alegria. Ele entrou num mistério, rapaz. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Levante seu envelope comigo. Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas dos teus filhos, pelo gesto de generosidade. Não é o que a gente não pode, mas é o que a gente pode, fazendo bem o que a gente pode, para a glória de Deus. Declaramos nesta hora que Mamon e a avareza nunca dominarão os nossos corações. Tu és o nosso único Deus, Senhor e provedor. E ao seu nome seja a glória. Amém. Diga amém. Graças a Deus. Vamos dizimar e ofertar. Aos poucos nós vamos nos organizando. Vai chegar um tempo que a gente vai ter alguém para nos ajudar no louvor na quinta. Já temos no domingo, aos poucos. Então nós estamos crescendo segundo Deus, né? Amém. É Ele quem dá o crescimento. E nós trabalhamos, tá bom? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a vida de vocês, amor. Algum aviso? Não? Você pode orar, minha amiga? Por favor. Eu estou sentindo cansado. Vou ficar de pé. Obrigado a vocês por terem vindo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Não esqueça que domingo nós temos uma importante reunião aqui às 6 p.m. É os dias que temos, quinta-noite, sexta-noite, e assim seguimos até que Deus diga quando teremos uma opção diferente. Mas já está muito bom, estamos felizes com isso, felizes. Convide alguém que esteja desigrejado, afastado, longe dos caminhos do Senhor, não crente, e diga: você quer ouvir uma palavra bíblica e revelada? Eu vou passar aí na sua casa, eu vou te dar uma carona domingo. Dá aí umas 2 viagens e traga alguém. E a Deus seja a glória para sempre. Amém? Amém, queridos. Vamos agradecer a Deus. Querido Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos que passamos ouvindo a tua palavra. Senhor, que possamos retornar para nossa casa com o coração convicto de quem é o Senhor, de quem nós somos em ti, meu Deus. Senhor, que esta confiança jamais saia do nosso coração. Senhor, que nada venha roubar essa identidade de quem nós somos em ti, do que somos capazes em ti, Senhor, e para onde estamos seguindo com a tua presença. Senhor, que nada roube, Senhor, essa expectativa do nosso coração, que nada roube a esperança, Senhor, que temos em ti. Amém. Senhor, que venha o que vier, e a convicção que tenhamos
é que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos sacerdotes reais, Senhor, filhos dignos, Senhor, que caminha nessa terra, de cabeça erguida, Senhor, com a convicção da vitória conquistada na cruz do Calvário. Senhor, que seguimos para nossa casa, Senhor, declarando, Senhor, todas essas palavras, Senhor, dentro da nossa casa e aonde estivermos, pelo poder do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, leva-nos em paz e em segurança, Senhor. Amém, amém.